Boa noite, Elite Oculta. Eu me chamo Ezequiel e sou muito fã do canal, pois este canal sempre fala a verdade sobre os lobisomens, sem medo de censuras ou até mesmo ameaça por parte dos lupinos. Neste relato, eu vou falar da minha família. Bem, somos todos lobisomens em casa, e somos um total de 7. O meu pai, o meu irmão mais velho, que se chama Lucas, com 21 anos, Hernandes, com 19, e os gêmeos Gabriel e Daniel, com 18. A minha irmã Ana, com 16, e eu com 15. E todos os meus irmãos tiveram a transformação com 14 anos, e eu tive a minha com 15, no ano passado. E ao contrário dos meus irmãos, a minha transformação foi a que demorou mais. Eu perdi o controle na minha transformação, e o meu pai e os meus irmãos mais velhos tiveram que me conter em forma de fera. E quando eu acordei, eu estava no quarto, deitado em minha cama. Perguntei ao meu pai o que havia acontecido, e ele falou que eu me transformei em um lobisomem. Porém, diferente dos meus irmãos, o meu pelo era prateado. O meu pai, muito intrigado com aquilo, ligou para o meu avô, que também possuía a sina lupina. O meu avô disse que um lobisomem de pelos prateados era um símbolo de poder entre os lupinos. Bem, eu não acreditei no meu avô, pois como ele era velho, ele era cheio de crendices. E como eu havia mencionado, eu não mantive a consciência na transformação. Mas mesmo assim, o meu avô e o meu pai começaram a me treinar para que eu não perdesse o controle. Pois o meu pai me disse que na minha forma de fera, eu alcançava 2 metros de altura. E o mesmo só conseguiu me conter por causa dos meus irmãos, pois a minha força era algo descomunal. E como um cane, eu tinha a força de 5 lobisomens. Bem, eu ainda não conseguia digerir toda aquela informação, pois acreditar que eu era um lobisomem era algo surreal até mesmo para mim. Os dias se passaram e a minha segunda transformação aconteceu em uma noite de lua cheia. O meu pai e o meu avô começaram a falar comigo durante a transformação, e isso foi me deixando bastante calmo. Então, eu me transformei e dessa vez eu consegui manter a consciência. Fiquei encarando o meu pai e o meu avô, e depois eu entrei na mata à procura de alguma caça fresca, pois na forma lupina eu estava com uma fome absurda. E ali pelas matas e pelas fazendas locais, eu matei 2 vacas e um porco. Comi os 3 e não sobrou quase nada, somente a carcaça. Aos poucos, eu ia tendo consciência do que fazia, e flashes das minhas ações passavam diante os meus olhos. Bem, quando você está transformado, a sensação de poder é algo incrível. Eu escutava tudo à minha volta a uns 2 quilômetros de distância, e até mesmo o pio das corujas que estavam a quilômetros dali. Bem, depois da minha caça e do meu treinamento pela mata, eu voltei para casa no dia seguinte. Acordei desorientado próximo ao riacho, e estava pelado e todo sujo de sangue. Cheguei em casa e fui direto para o banho. E após sair do banho, o meu pai e o meu avô me chamaram para conversar. Sentei-me no sofá da sala de frente para eles. Então, eles me disseram que na minha forma de fera, os meus olhos eram azuis. E me disseram também que os sentidos e os instintos animalescos de um lobisomem prateado
são muito mais aguçados do que o de um lobisomem normal. Mas ainda assim, era um pouco inferior à de um lobisomem albino. Eles me disseram também que eu teria muito trabalho para me conter. E o meu pai disse para eu tomar muito cuidado para não ser visto, pois os humanos jamais entenderiam. Bem, esqueci este assunto e o resto do dia foi normal. Mas no dia seguinte, eu fui para a escola com a minha irmã. E na minha sala, havia um garoto que se chamava Kaique. Ele sofria bullying. E eu sempre tentava ser amigo dele. Mas ele nunca quis ser o meu amigo. Então, eu deixei esse assunto para lá. Afinal, todos nós temos opção de escolha. O tempo passou e deu a hora de ir embora. E na saída, um grupo de garotos fazia um bullying com Kaique. Então, eu fui até lá e tomei satisfação com os garotos. Tirei o Kaique do meio da confusão, no momento em que o marmanjo estava batendo nele. Aquele cara também tentou me acertar quando eu estava de costas. Mas o que muitos não sabiam é que eu, na minha forma humana, também tinha habilidades especiais. Então eu pude ver o seu reflexo na hora que ele ia me acertar um soco de costas. Eu desviei e o golpeei no queixo. Mas o golpe que eu lhe acertei foi tão forte que ele desmaiou na mesma hora. Os outros garotos que estavam ali presentes tentaram reanimá-lo, mas eu não me importei com aquilo. Então eu fui embora e levei o Kaique até a sua casa. Ele me agradeceu, eu despedi dele e fui embora. E no caminho de casa, eu encontrei um senhor que parecia ser um morador de rua. Aquele velho ficou me encarando por um bom tempo. Bem, aquele senhor tinha algo que me incomodava bastante. E tamanha era a minha raiva que eu tinha vontade de socá-lo. Mas com muito esforço eu consegui me conter. Me afastei e segui caminho para casa. E durante todo o meu caminho, eu olhava para trás e aquele senhor continuava me encarando. No dia seguinte, eu escuto a campainha de casa tocar. E no mesmo momento, eu fui ver quem era aquela hora da manhã. E para minha surpresa, era aquele mesmo senhor que ficou me encarando. Ele veio até a minha casa pedir dinheiro para comprar comida. Eu falei que não tinha, pois provavelmente ele queria dinheiro para comprar cachaça. Mas como ele disse que estava com fome, eu dei um prato de comida para ele. Ele pegou o prato, jogou no chão e falou que não queria comida, e sim dinheiro. Eu, como já não gostava daquele velho desaforado, parti para cima dele e comecei a esmurrá-lo. Os meus irmãos vieram para me conter. E depois de saber o que tinha ocorrido, eles expulsaram o senhor de nossa propriedade. Mas enquanto os meus irmãos arrastavam ele para fora do nosso terreno, ele olhou para mim com uma cara de ódio e me ameaçou de morte. Ele jurou que voltaria com seus amigos e mataria eu e toda a minha família. Eu virei para ele e disse que ele não fazia ideia com quem estava mexendo. E se ele ameaçasse novamente alguém da minha família, ele não viveria para contar a história. Bem, aquele senhor foi embora. Porém, eu fiquei com aquelas palavras na cabeça. E também uma sensação estranha de que algo muito ruim fosse acontecer. Era como se fosse um mau presságio. A noite logo caiu e era lua cheia. Naquela noite, eu me transformei junto com os meus irmãos. E logo em seguida, o meu pai também. E como eu fui o primeiro a me transformar,
eu saí correndo para a mata. Mas antes de alcançar a mata, eu senti um cheiro de podre ali perto. O meu instinto indicava que o perigo estava próximo. E seguindo o meu instinto, eu fui direto para o cheiro. E chegando ali, bem na minha frente, haviam 2 lobisomens enormes. Ambos tinham os pelos negros e olhos vermelhos como brasas incandescentes. Eu tinha certeza que ali na minha frente havia 2 canes do inferno. E apesar de eu nunca ter visto um pessoalmente, o meu avô sempre me contava sobre essas criaturas. Até mesmo do confronto de nossa família contra essas criaturas renegadas. Bem, eu não pensei 2 vezes e parti para cima deles. Cheguei até a achar que eu não seria páreo para aquelas criaturas, pois segundo meu avô, um único cane tem força de 5 lobisomens. Mas diferente do que eu imaginava, com apenas uma mordida no pescoço, eu matei um dos canes. E depois eu parti para cima do outro. Ele tentou fugir, mas não conseguiu. No meu íntimo, eu sabia que aquele último cane era aquele senhor que me afrontou. Então, eu o alcancei e o matei lentamente. Os meus irmãos chegaram bem na hora em que eu rasgava a carne daquele cane maldito. E após abatê-lo, ele tomou a forma daquele senhor que havia me ameaçado mais cedo. A noite foi longa. Voltamos para casa e contamos toda a história para o meu pai e para o meu avô. Eles, muito emocionados, ficaram felizes e chocados ao mesmo tempo, pois não conseguiam entender como eu havia conseguido matar sozinho 2 canes do inferno. Pois, como mencionei, cada cane tem a força de 5 lobisomens natural. Tivemos que voltar até onde estavam os corpos e os queimarem, pois segundo meu avô, mais canes viriam em busca de vingança. Bem, isso tem pouco tempo que aconteceu, e até o momento nenhum outro cane apareceu. Mas acredito que mais cedo ou mais tarde eles voltarão em busca de vingança. E quando isso acontecer, se eu estiver vivo, escreverei aqui para o canal. Obrigado, Fael, por mostrar o meu relato para o mundo. Boa noite.